Né? Olha a situação que nós temos hoje. Não é? Nós temos a ida do ministro lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, para investigar na segunda-feira. A operação foi a semana passada. Então, em pouquíssimos dias você vai ter hoje todos os envolvidos, né, do poder público, governador do estado, sistema de polícia, etc., uma espécie assim de inquérito, né, uma espécie de banco de réus ali. Você vai ter uma audiência onde eles vão ter que explicar a situação, como se fosse o problema é o Estado agora, o problema é a polícia, né? O mesmo ministro que nos últimos anos foi duríssimo, não teve uma ponta de preocupação, puniu duramente uma moça que pintou de batom a estátua, né? O jornalista, o humorista, como lá o Bismarck Fugasa e toda a lista de pessoas que a gente comentou aqui durante anos no Brasil, né? Todas essas pessoas foram duramente punidas. A moça do batom, 14, 15 anos de prisão, ficou presa lá longe dos seus filhos de 10, 9 anos, 8 anos de idade, 2 anos numa cadeia. Não é? Agora, em pouquíssimos dias, 72 horas, está o ministro lá para indagar sobre direitos humanos na operação do Rio de Janeiro, que é algo que competiria à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a verdade é essa. O que aconteceu? Acho que nesse fim de semana, nos dias que sucederam aí a essa operação no Rio de Janeiro, o que se viu foi uma reação da sociedade, claramente uma reação da sociedade. Interessante que as pesquisas mostram 3 camadas de aprovação, de avaliação da operação. De uma maneira geral, na população, as pesquisas mostram alguma coisa em torno de 57% de apoio à operação. Quando você vai na cidade do Rio de Janeiro, você tem em torno de perto de 70% de apoio à operação. Quando você vai nos moradores das favelas, você vai a mais de 85% de aprovação. Então, quem está mais perto da situação, conhece mais o território, vive mais com aquilo, não é? Apoia mais a operação. Não é? É curioso isso, não é? É curioso isso. É interessante isso. Quer dizer, é muito fácil a gente, quando está de longe ou mora num bairro seguro, que é um bairro policiado, onde a gente não abre mão da presença da polícia. Alguém aqui toleraria no seu bairro gente armada com fuzil? Você toparia na sua quadra, na quadra vizinha, viver com o Comando Vermelho com fuzil na mão? Pode ser Comando Vermelho ou qualquer outra organização criminosa, ou pode ser um criminoso em bairros estruturados, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, qualquer capital brasileira, Minas Gerais, em Belo Horizonte, etc. Você vê qualquer pessoa portando uma faca, um revólver, quer dizer, já é um assunto gravíssimo. A polícia chega, intervém, e a gente não abre mão disso, denuncia. Mas as pessoas acham, idealisticamente, romanticamente, que está tudo bem, né? Não é que está tudo bem, a pessoa faz de conta que não vê. Então, agora as pessoas estão preocupadas, fazendo discursos, como disse o Cláudio, né? Fazendo minuto de silêncio, etc., porque apareceu o problema. Agora, nos últimos anos, onde você tem comunidades que são reféns do crime organizado, as pessoas acham que aqueles fuzis todos enfileirados que foram capturados na operação apareceram agora? Aqueles fuzis todos aqueles bandidos profissionais, não é um problema de pobres vítimas, bandidos profissionais, né, estavam atuando lá durante anos aterrorizando aquela população. Né? Está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Estou ironizando aqui, obviamente, porque não se enxerga, porque as pessoas não vão lá, porque não é a vida das pessoas. Então é fácil. Isso aí, olha, quem estuda ética, eu gosto muito de estudar ética, quer dizer, é muito fácil, é uma ética da irresponsabilidade. Como eu não vivo a situação, para mim está tudo bem, então está bem. Né? Agora, eu queria ver se tivesse um daqueles bandidos com aquele fuzil perto da casa das pessoas, se elas não iam querer o BOPE lá na hora, resolvendo o problema. Então isso é um cinismo brasileiro, vamos lá, outro cinismo brasileiro, essa ideia, eu até escrevi um artigo no final de semana comparando dois personagens. Tá? Um é uma mãe, a Joelma, chama Joelma, uma mãe que encontrou o seu filho traficante. Exatamente. E deu o Arthur, né? E deu literalmente um xingão nele. Ela falou de maneira desesperada, dizendo o seguinte: olha, você foi responsável pelas suas, você é vítima das suas próprias escolhas.
Porque tudo bem, a gente é pobre, a gente tem renda baixa, mas o fato de ser pobre e ter renda baixa não significa que você necessariamente teria que tomar esse caminho. Por uma razão muito simples, até ela não foi, mas a razão é muito simples. Porque milhares e milhões de pessoas no Brasil que vivem dificuldades não vão para o crime. Dizer que as pessoas, dado que vivem dificuldades, têm que ir para o crime, isto é debochar de milhões de brasileiros que acordam cedo, que trabalham, que lutam pela vida, porque este é um país feito com muitas pessoas pobres. A ideia de que a pobreza necessariamente leva ao crime, isso é uma percentual ínfimo da sociedade que faz essa escolha, de pessoas que fazem essa escolha. E ela jogou isso na cara com muita força, a força que só uma mãe tem quando encontra um filho, e diz, olha, eu te dei todos os conselhos, você, claro que a gente nasceu numa situação difícil, você teve escola, você teve chance, você em um certo momento da sua vida fez uma escolha. Olha, eu trabalhei muito tempo com justiça, fui há 15, 20 anos atrás, fui secretário de justiça do meu estado, eu acompanhei isso durante muitos anos. É óbvio que você tem que fazer uma distinção, e trabalhei muito com a justiça penal juvenil, adolescentes, autores de atos infracionais que têm 16, 17, 18 anos e que são muitas vezes usados pelo crime, são usados até de massa de manobra, eles são induzidos. Bom, você tem que ter um trabalho muito especial para evitar que essas crianças, esses adolescentes, a partir de 12 anos, você tem o ECA, dos 12 aos 18 anos no Brasil, ingressem no mundo do crime. Agora, isso nada tem a ver com bandidos profissionais, que são adultos, que sabem o que estão fazendo, estão portando a arma de alto calibre. E aí eu contrastei a dona Joelma com o Oruan, o MC Oruan, que disse, somos todos vítimas da sociedade, meu pai é vítima da sociedade. O pai dele é o Marcinho VP. O Marcinho VP é um dos mais perigosos bandidos profissionais do Brasil, comandante do Comando Vermelho, hoje está preso numa penitenciária de alta segurança. Vai dizer que um criminoso profissional, dirigente de uma facção internacional, hoje é uma vítima. Então isso é uma distorção brasileira brutal. O fato de que nós temos problemas estruturais que devem ser enfrentados não pode servir de justificativa para tolerar o crime. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode errar e acertar, eu acho que ele erra muito, acerta muito em políticas, cada um pode se julgar isso, mas ele disse uma frase, para mim é muito interessante, ele disse, olha, alguém acha que em Nova York, Paris, Madrid, vamos perguntar para a Sônia, qualquer capital europeia, alguém toleraria a uma pessoa dentro da cidade com um fuzil? Jamais. Jamais. Revidariam, inclusive, Schiller. Antes de atirar. A questão é assim. A questão também é o seguinte: alguém toleraria um bandido armado de fuzil patrulhando assim, a sua rua, né? O sujeito armado ali ameaçando os moradores e tal, mas pior do que isso, sem poder chamar a polícia? Porque além de ter que tolerar isso, a população das favelas, além de ser obrigadas a tolerar a presença desses bandidos fortemente armados, eles também, os moradores dessas comunidades, não podem nem sequer ligar para a polícia, porque a polícia está proibida de ir. A polícia só pode ir mediante ordem judicial, como aconteceu nessa operação. Estava lá cumprindo o mandado de prisão, senão não podia entrar, não. Só pode entrar se entrar na favela para patrulhar a favela, não pode entrar. Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu li o artigo do Schiller neste fim de semana, brilhante, como sempre, e essa comparação que ele faz, né, entre o Oruan, a afirmação desse bandido, né? Aliás, eu vi até uma Nanda Guardian, que é uma influencer sobre finanças e tal nas redes sociais, ela propondo a funkfobia, exatamente a partir de figuras como esse sujeito. Mas, enfim, e ele faz o contraponto com o desabafo daquela mãe, dona Joelma, que diz ao filho, aos gritos, isso foi gravado em vídeo, né, numa delegacia de polícia, dizendo: você não é vítima da sociedade coisa nenhuma, como você está dizendo. Você é vítima das suas escolhas. E é preciso que o Brasil também faça essa reflexão. O Schiller, inclusive, o sentido do artigo é dizer que o Brasil, afinal de contas, é vítima das suas próprias escolhas, né? E é preciso virar esse jogo, né, Schiller? Exatamente. Assim, olha, acho que vai ter um impulso esse tema, né? Inclusive, eu acho que ele se tornou necessariamente um dos grandes temas, pelo menos, da campanha do ano que vem.
que pode não ser grande coisa, porque o político é especializado em demagogia, né? Faz muita palavra de efeito, muito slogan, etc. Mas eu acho que sim, eu acho que vão avançar teses no Congresso Nacional, eu acho que vai haver um endurecimento de penas, né? É absurdo, o entra-sai, né? O solta, libera, prende, solta, precisa acabar no Brasil. Quer dizer, toda esta... No fundo, o que esse episódio revelou é a tolerância de parte da sociedade brasileira com o crime, por causa dessa confusão, que eu chamo de confusão sociológica, né? Quer dizer, é óbvio que o crime tem uma raiz estrutural, não é? Na minha visão, tem duas raízes estruturais muito claras, não é? Converso muito com gente especializada nisso. Uma é o controle de território. Você não pode ter um território sistematicamente, como o caso das favelas no Rio de Janeiro, sem controle do Estado. E a DPF das favelas ajudou nessa situação. E além do que as políticas que foram interrompidas. Olha, quantas vezes a gente estudou lá o Favela Bairro, depois estudamos a usos UPPs. Por que esses projetos não continuaram, né? Por que a regularização dessas regiões... Aí você vai ter que ter uma reacomodação de espaço público, abertura de vias, iluminação pública, serviços públicos. Mas é um problema estrutural de longo prazo que na hora que o crime se instala, não pode justificar o não combate ao crime. Essa é a confusão que não pode ser feita. O crime precisa ser combatido em qualquer circunstância. E junto com o combate ao crime, você tem que fazer a solução estrutural.